Sejam muito bem-vindos ao E aí Podcast. Bom, como o número um, ele precisa ser especial, o convidado de hoje também é especial. Ele é carioca, cavaquinista, um trabalhador incansável, meticuloso e tem a capacidade de liderar um grupo de trabalho como poucos que eu já vi. E aí, Eduardo de Souza Barroca, seja muito bem-vindo. Meu grande amigo Zé Aníbal, tudo bem? Que alegria estar Tudo. aqui, que alegria fazer parte dessa caminhada. Você falou aí, você e a tua família são muito especiais para mim. Fico muito feliz porque dentro do meu trabalho você também é uma grande prioridade e a tua função ela é muito importante naquilo que eu acredito na minha profissão e ter a oportunidade de estar aqui trocando conhecimento com você, ter a oportunidade de estar aqui debatendo sobre assuntos tão importantes na minha área, vai ser muito, muito legal e vai ser uma experiência que, com certeza, no final a gente vai tirar muito proveito. Maravilha. Barroca, eu vou começar já pegando fogo aí, explicando por que eu fiz essa apresentação de liderar um grupo, liderar uma equipe como poucos que eu já vi. Quem já trabalhou contigo conhece a maneira de você trabalhar, de você atuar, e recentemente eu ouvi lá no Pitch Invaders, no podcast, a tua entrevista. E você tem uma fala que eu acho muito interessante, porque quem trabalhou contigo viveu essa prática, né? Você fala que os lugares onde você vai trabalhar, você procura reproduzir ou procura proporcionar a criação de que eu vou chamar aqui de um microcosmo social, né? Que é, mais ou menos nas suas palavras, um lugar em menor escala da sociedade que eu gostaria de viver. Então, como você constrói as relações, como que você trata as relações de trabalho, as relações pessoais. Me diga uma coisa, me conta um pouco disso, como é que você consegue fazer isso com tanta habilidade? Primeiro, falar que nem sempre eu consigo, a gente tenta, né? Mas esse realmente é um sentimento que eu tenho. É, Na minha cabeça, futebol é vida e dentro da vida a gente precisa passar por ela deixando o maior número de coisas boas possíveis, né? E o esporte de alto rendimento, por ser competitivo, por ter uma visibilidade muito grande, muitas vezes deixa valores muito importantes de lado. E desde que eu era muito jovem, muito novo e que eu decidi ser treinador de futebol, eu sempre me cobrei muito que, independente do nível que eu tivesse, independente do lugar que eu tivesse, independente das pessoas que eu tivesse trabalhando, que eu nunca deixasse de deixar os valores primários, aqueles valores que a gente aprende quando é criança, quando é jovem, com os nossos pais, aqueles valores que a gente entende que vão fazer bem para a sociedade de lado, né? Então, eu realmente entendo que o lugar ali onde eu estou trabalhando, ele deveria ser realmente um pequeno recorte da sociedade que eu gostaria de viver. Né? E aí eu estou falando de pequenas regras, eu estou falando de respeito, identificação com as lideranças do clube, eu estou falando em processos de critérios muito claros para todos, um processo de coerência nas decisões. Eu acho que é muito importante um treinador, quando chega em um clube, ele deixar muito claro na porta de entrada quais são os valores que ele não negocia. Eu acho que é muito importante um treinador, quando chega, ele não pensar apenas em desenvolver um trabalho para que ele mais à frente tenha oportunidades melhores. É muito importante que o treinador deixe ali um legado social, deixe um legado profissional, deixe um legado onde 10 anos depois de trabalhar naquele lugar, ele ainda se relacione com as pessoas e todas essas pessoas tenham memórias afetivas agradáveis. Isso é uma coisa que para mim é muito importante. Eu sou criado assim, eu tenho essa característica como pessoa e mesmo trabalhando no alto nível, eu não gostaria de abandonar nunca esse tipo de situação. Então, eu me cobro muito,
que realmente um pedaço daquele lugar onde eu estou trabalhando que tenha esse tipo de competência ou de comportamento na relação treinador-direção, na relação treinador-comissão técnica, a comissão técnica que já está no clube, a comissão técnica que vai comigo para os clubes, a minha relação com os jogadores, a relação com os jogadores mais jovens, com os experientes, com os que jogam mais, com os que jogam menos, com os que não são relacionados, com os que estão no departamento médico, com os profissionais da base, com os jovens jogadores da base que ainda não subiram para o futebol profissional. Então, tem uma infinidade de relações ali em que eu tenho muita preocupação de que o meu trabalho, além da obrigação de dar resultado, que o treinador de alto nível ele tem que ter sempre isso com ele, né? Eu costumo falar que o treinador ele é avaliado de 4 formas, que são os resultados que ele tem, como as equipes dele jogam, né? Como ele se comunica e as escolhas profissionais que ele faz. E esse como ele se comunica, ele tem a ver com tudo isso que a gente está falando aqui, como o treinador se comunica com a imprensa, como o treinador se comunica com os torcedores, mas como o treinador se comunica com a sua própria equipe, com seus próprios jogadores, com as dificuldades desportivas ou com os sucessos daquele momento, né? Então, é algo bastante interessante, é um assunto muito amplo, mas que eu tenho muito interesse em estar sempre estudando para me aprimorar. Muito legal, Barroca. Quando você fala de valores, me remete necessariamente a pensar um pouco na base. Você até comentou, né? Não no futebol de base, eu digo na base, numa base sólida de formação geral. Óbvio que a gente vai falar dos jogadores de base, da formação dos atletas jogadores de base. Mas estou dizendo valores como uma base estrutural para que se desenvolva. Então, é como se eu tivesse a bússola ali, né, de um caminho que vai me indicando, mas aquilo eu não negocio, esses valores eu não abro mão. A gente vive há algum tempo já no futebol brasileiro, particularmente, não é o único, né? Mas como é o nosso contexto aqui, vive uma realidade de que a formação da base, mesmo os clubes estruturados, equipes com bons resultados, a ideia de grande parte dos jogadores de ter uma boa carreira, de crescer, de se desenvolver, mas de ser negociado ou sair, jogar fora, jogar na Europa, o grande sonho, né? Mesmo independente, eu sei que é difícil, mas independente de a gente considerar uma questão financeira que pesa muito, a minha pergunta nesse processo de formação desses jogadores, se houvesse, se na sua opinião, ok, mas se houvesse um cuidado maior com esses valores, com esse processo de formação, enfim, o que você acha que faz com que os nossos jogadores, na grande maioria, tenham esse desejo de sair? É só a questão financeira ou o trabalho de base que vem sendo feito, não só técnico-tático, mas que envolva esses valores, esses princípios, dificultam um pouco uma identificação desse jogador com a equipe que ele representa, com o país que ele representa, enfim. O que você pensa disso? Bem, eu primeiro penso que uma das minhas responsabilidades como treinador, e da responsabilidade é algo que eu falo sempre nas minhas primeiras conversas com um grupo de jogadores e com um grupo de trabalho, eu uso muito esse termo, que é a corregedoria mútua. Eu me identifico muito em trabalhar em um movimento onde todos possam construir, onde todos possam participar, onde todos possam crescer, e em um sistema de corregedoria mútua. Então, quando você já viveu isso comigo algumas vezes, quando eu chego, a primeira coisa que eu deixo muito claro para os meus jogadores são os valores que eu não negocio, né? Para mim é muito importante que eles saibam que eu não vou ser aquele cara que vai falar valeu para o que não é valeu, boa para o que não é boa. E também gosto de receber isso deles e exijo essa contrapartida deles. Então, se um dia eu tiver uma atitude incoerente, se um dia eu fizer uma escolha que eles não entendam a intenção, se um dia eu der um treinamento
que eles entendam como inadequado, é obrigação deles, e aí quando eu falo deles, eu falo dos jogadores, eu falo da comissão técnica, eu falo da direção, falar o seu sentimento. Eu tive já diversas experiências como treinador de base, como treinador de clubes menores, clubes maiores, clubes empresa, seleções de base. Durante muito tempo eu fui auxiliar técnico de treinadores experientes, famosos, em clubes diferentes. Em outros momentos eu fui auxiliar do clube, aquele cara que trabalhava no clube e via um treinador chegar, desenvolver o seu trabalho, sair, e você, por não estar de frente, ter a clareza da onde ele se perdeu. Bem, eu escutei há pouco tempo um treinador, que é o PC Oliveira, foi um treinador de futsal aí, referência, ele falou uma coisa que tocou meu coração na hora, que é: o jogador de futebol, ele consome aquilo que faz realmente sentido para ele. E eu, particularmente, acredito muito nisso. E não só o jogador de futebol, não, todos nós. A gente só consome aquilo que realmente faz sentido para a gente como valor primário. Então, para mim, é muito importante o treinador, na chegada em um clube ou no início do seu trabalho, ele deixar muito claro quais são os valores inegociáveis, quais são os valores individuais daquele treinador e os valores que aquele grupo ali não vai abrir mão. É muito importante deixar muito claro o terreno, e deixar o terreno assim muito fértil para crescimento, para participação na construção, né? Então, os mais experientes, eles precisam ser referência dos mais jovens. Os mais jovens precisam entender que eles precisam brigar pelo espaço, a competição interna ela precisa ser justa, os treinamentos eles precisam fazer sentido para todo mundo, eles precisam ter lógica, eles precisam ter progressão, eles precisam ter conexão com o jogo, o feedback e a cobrança do treinador e da comissão técnica aos jogadores precisa ser coerente, ele pode até ser duro, ele pode ser até um pouco mais agressivo em algum momento, mas é muito importante que o jogador sinta coerência naquilo que está sendo cobrado, falado. O jogador ele precisa entender e sentir, mais do que entender, ele precisa sentir que as cobranças em cima dele são para também ajudá-lo a se desenvolver e crescer, né? Então, tem um ditado que a gente utiliza que as pessoas escutam mais o que a gente faz do que o que a gente fala, né? Então, é muito importante que todo esse processo de ação ele tenha coerência e seja um sistema de corregedoria mútua, que eu uso esse termo, que é a cobrança da comissão técnica aos jogadores, ao compromisso coletivo, ao desenvolvimento individual, à estratégia de determinado jogo, e a própria cobrança dos jogadores a tudo aquilo que a comissão técnica tem a obrigação de oferecê-los como padrão de excelência de serviço. Então, eu, particularmente, trabalho o tempo todo dessa forma, procuro deixar sempre vivo e esse canal sempre aberto de mão dupla com os meus jogadores, na minha comunicação com eles, na minha cobrança, seja uma cobrança verbal, seja uma cobrança visual, seja uma cobrança até sinestésica, mas o tempo todo deixando esse canal de mão dupla aberto para que o trabalho seja na sua totalidade de construção. Maravilha, muito legal, Barroca. Eu fico lembrando um pouco do trabalho quando a gente fazia em conjunto, e aí na apresentação eu falei, né, do meticuloso. Tinha alguns detalhes que você tinha muita curiosidade, queria saber não só a minha opinião, mas da equipe como um todo. E quando você fala da corregedoria, eu entendo como um ponto extremamente importante, porque ela te deixa ligado e antenado o tempo todo para se trabalhar com excelência. Mas uma característica tua que eu acho interessante é que essa corregedoria, muitas vezes quando a gente fala, a gente pensa num caráter investigativo e meio policial, né? Quando fala corregedoria, não sei se para todo mundo funciona assim, mas corregedoria você pensa, pô, a polícia e tal. E a maneira como era feita era de uma maneira interessante, porque ela era horizontal, né? Então, essas cobranças eram feitas mutuamente,
visando a busca do objetivo e o trabalho em excelência. Estou dizendo isso pelo seguinte, vou começar a puxar a brasa para a minha sardinha do tema, né, de falar um pouco da psicologia do esporte. Mas antes eu queria que você contasse um pouquinho dessa corregedoria, disso que você falou. Qual a importância tem para você dessa equipe interdisciplinar? De você ter ali, junto contigo, o preparador físico, o analista de desempenho, o psicólogo, o nutricionista, o fisiologista, o fisioterapeuta, o médico. Como é que isso funciona? Qual a importância que você vê e como que isso funciona no teu dia a dia de trabalho? Ô Zé, primeiro, é muito importante que você tenha no seu coração, e eu tenho isso, eu não sei se é algo inato meu, eu não sei se foi adquirido pelas experiências anteriores, mas é muito importante que você tenha dentro do seu coração a seguinte situação. Eu chego nos lugares acreditando 100% em todas as pessoas, eu parto disso. Então, eu acho que só o fato de você chegar completamente desarmado, acreditando que cada uma das pessoas, por mais que tenham características específicas, todas as pessoas podem contribuir de alguma forma com o trabalho coletivo, isso já é algo, na minha opinião, que quebra uma barreira inicial, dá a possibilidade de todo mundo aflorar a sua potencialidade. Então, isso é algo que eu tenho dentro de mim, muito claro, porque muitas vezes eu sofri limitações nos meus processos, né? Em outras funções, em outros clubes, e eu sei muito bem o sentimento que eu tinha quando acontecia esse tipo de coisa. Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi, assim, ó, isso eu não vou querer fazer no dia que eu for um treinador de futebol de alto nível. Eu posso até quebrar a cara, me decepcionar, eu posso ter uma expectativa sobre um profissional e essa expectativa não ser atendida, tudo bem. Mas eu vou partir do princípio de confiar 100%. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, na minha opinião, é muito importante você deixar muito claro aquilo que você espera das pessoas. Eu espero isso aqui de você. Eu espero isso aqui de você. Então, eu ando com 2 profissionais comigo, sempre nos clubes, e além das funções específicas que eles têm funções secundárias e terciárias, que são responsabilidade deles, de procedimento interno da nossa comissão técnica. E assim, eu procuro sempre deixar muito claro as funções, as missões pro coletivo, tento no máximo que eu posso não limitar o processo de criatividade caso cada um queira trazer coisas novas e interagir. E para mim o mais importante de tudo é criar procedimentos claros para que isso ande de uma forma natural e não se atropele em cima do dia a dia, porque eu acho que o maior desgaste que tem é a prática, é a falta de procedimento. Né? Então, eu sou muito preocupado com procedimento, eu sou muito preocupado com regras, com horários, eu sou muito preocupado com as funções e as suas transferências para a prática, e eu acho que isso acaba me ajudando a absorver mais aquilo que todas as pessoas podem contribuir. Talvez eu sofra muito porque isso demanda de mim como treinador muito desgaste cognitivo para pensar nos pequenos detalhes em tudo, mas eu acabo enxergando um benefício na relação dos componentes, e nem sempre na relação comigo, com o treinador, mas quando existe um procedimento ali bem feito, eu consigo enxergar um fruto na relação dos componentes. Então, você falando aí da tua função, a gente trabalhava junto e muitas vezes eu vi uma sinergia espetacular tua com um analista de desempenho. Pessoas que não se conheciam, mas pessoas que, quando eu estava olhando ali, estavam interagindo para um bem comum, em áreas completamente diferentes, muitas vezes sem até passar por mim, mas porque o procedimento ali estava muito amarrado e ali era o processo de criatividade. Eu uso muito esse triângulo aqui, que é zona de segurança, zona de confiança e zona de criatividade.
eu sempre que posso falo sobre isso. Zona de segurança é uma responsabilidade mais institucional, é você acreditar na instituição, é você ter segurança que aquela instituição te dá condições de trabalhar, te dá tranquilidade, se você está fora da tua cidade, se você está bem instalado, se você está adaptado. A zona de confiança, que é a parte do meio do triângulo, é responsabilidade da comissão técnica, é fazer com que os jogadores se identifiquem com a forma de jogar, é fazer com que os jogadores se identifiquem com os valores, é fazer com que o jogador se identifique com os treinamentos, que aquilo ali faça sentido. Com certeza, aquilo ali fazendo sentido vai aumentando a confiança do jogador e dos membros de comissão técnica também. Se eu cobro do analista de desempenho algo que faça sentido para ele, naturalmente ele vai, além de fazer aquilo que eu estou pedindo, buscar coisas novas para agregar o valor. Né? E o topo do triângulo, que é a zona de criatividade, que é justamente isso. É aquilo fazer tanto sentido para você que você vai começar. Sabe o Neymar nesse momento no Paris Saint-Germain, que ele está jogando sem fazer força? Ele não fazia isso no primeiro ano do Paris Saint-Germain, provavelmente porque ele estava se adaptando à cidade, ao clube, aos treinadores, aos companheiros, à realidade desportiva daquele lugar. Hoje ele joga, parece que ele está jogando contra o meu filho de 2 anos. E aí você fala, pô, como é que esse cara consegue fazer isso? É porque ele provavelmente deve estar com esse triângulo muito equilibrado. Zona de segurança, zona de confiança, ele deve acreditar no treinador dele, as ideias do treinador devem fazer sentido, ele vai aumentando cada vez mais a confiança. Ele é talentoso. Ele começa a jogar, a gente fala, né, na tua área, estado flow, né? Ele vai jogando, parece que está jogando contra ninguém. E as pessoas, como é que esse cara está fazendo isso? É porque, na minha cabeça, esse triângulo aí ele deve estar muito bem equilibrado. E isso é bem interessante, porque acaba sendo. Isso me agrada muito, né? Embora eu esteja estudando muito no comecinho do estudo, mas é a ideia, a perspectiva sistêmica, né, Barroca? Isso que você fala, quando você fala zona de conforto, zona de confiança, zona de criatividade, e quais as relações que tem. Então, por exemplo, aonde que eu estou com segurança, né? Porque o que está me dando segurança? Então, se eu estou bem instalado, se minha família está comigo ou não, tem uma série de elementos, né? Onde que ver como é que essas engrenagens estão diretamente ligadas. E daí estou fazendo essa introdução para daí sim puxar um pouco, né, para a psicologia do esporte. Eu costumo dizer o seguinte: eu entendo que a psicologia do esporte ela é uma área interdisciplinar em sua essência, porque você fala de psicologia do esporte e não só pela psicologia do esporte, de juntar, eu vou falar áreas aqui por enquanto, de juntar duas grandes áreas numa área científica das ciências do esporte, ela necessariamente estabelece relação com as outras áreas das ciências do esporte presentes, no nosso caso aqui no futebol. Então, por exemplo, a nutrição e a psicologia elas têm relações muito íntimas, né? Se você pensa muitas vezes num distúrbio alimentar que pode ter um fundo, uma base de ansiedade e a relação que isso dá com a preparação física, enfim. Com todas as áreas, a psicofisiologia em comparação com a fisiologia. Então, entendo que ela é uma área interdisciplinar na sua essência. Mas, para que a gente faça um recorte para que essa nossa conversa tenha sentido, trazendo um pouco para a psicologia do esporte. Como que você acha que nessa tua atuação, quando você fala dos valores, quando você fala do microcosmo social, quando você fala de criar um clima, quando você fala do equilíbrio do triângulo, quando você fala da comunicação, estou trazendo uma série de coisas que você falou aleatoriamente aqui para te perguntar, como que você vê a psicologia do esporte inserida nesse contexto? Que contribuição ela pode dar? Como que ela pode ajudar não só o teu exercício de liderança, mas que esse arranjo e esse trabalho sinérgico, integrado, seja funcional? Bem, depois que eu tive a experiência de trabalhar com a psicologia do esporte,
Primeiro, é muito importante falar isso. Depois que eu tive a experiência de trabalhar com a psicologia do esporte, é algo que eu não vivo mais sem. Primeiro, não vivo mais sem. Primeiro, como indivíduo, né? Porque eu tive experiências extremamente agregadoras, tive experiências muito positivas com a psicologia do esporte, em clubes diferentes, em momentos diferentes, em situações diferentes. E eu, enquanto treinador, senti que o meu desempenho individual melhorou, que o desempenho coletivo da minha equipe melhorou e que o desempenho entre os membros da equipe melhorou também, né? Em todas as experiências que eu tive, em situações diferentes. Dizem que no alto nível a gente só deve se preocupar com duas coisas, que é aquilo que a gente controla e aquilo que realmente é importante, né? Só que é muito difícil estar ali na prática e não se incomodar com tudo que acontece na tua órbita, né? Você vai conviver hoje com um jogador de futebol profissional, ele não é um indivíduo mais, como foi no passado. Ele é uma empresa, ele tem toda uma órbita em volta dele, ele tem assessor de imprensa, ele tem as redes sociais, ele tem um agente, ele tem a família que depende dele. Ele é um... Imagina isso multiplicado por 32, 33, 35, né? Imagina isso tudo se relacionando. Imagina tudo isso aí envolvido com vitória, empate e derrota, com cobrança externa, com interesses paralelos. Então, se você não tem um elemento na tua equipe de trabalho que te traga para a razão, te traga para o que realmente é importante, que consiga enxergar as dificuldades individuais, coletivas, setoriais, sem emoção. Se você... quem tem a possibilidade de ter uma pessoa, como a gente fez junto em clubes diferentes, uma pessoa que você vai para uma conversa difícil com o teu grupo, uma conversa complexa com algum jogador, e você... Quantas vezes eu já fui para conversas e te chamei e falei, Zé, vem aqui porque eu preciso que você seja o meu corregedor. Eu preciso que você fale no final da minha conversa para mim se eu cometi alguma incoerência, se eu fui injusto, se eu passei do ponto ou se eu fui abaixo. Eu preciso que você tenha a tua percepção, porque talvez num segundo momento você precisa intervir com aquele jogador. Quantas vezes as coisas vieram mastigadas para mim dentro das percepções que você teve por não estar envolvido emocionalmente e me ajudou a eu ganhar tempo e exatamente no target que eu precisava para resolver uma adversidade ou para resolver algo que o jogador tinha uma expectativa sobre mim, em que eu nem imaginava que aquilo ali estava acontecendo, e você teve a percepção e você foi lá e falou, ó, percebe que esse jogador pode estar tendo essa expectativa sobre você e você não está agindo. Ações profiláticas. Então, assim, são muitas coisas para se falar da psicologia do esporte, pela complexidade que é o ambiente do esporte coletivo, que é o que eu vivo, pela complexidade que tudo que envolve o esporte, o externo, que eu costumo chamar, a imprensa, a torcida, as redes sociais, os interesses paralelos, tudo isso. E você tem um membro que trabalha com você, que você pode estar de peito aberto e saber que você não vai duvidar nunca da intenção desse cara e que ele vai te ajudar a cortar caminho, ele vai te ajudar a aumentar a performance da tua equipe, ele vai te ajudar a melhorar pessoas, a causar sentimentos bons nas pessoas. Quer dizer, quem tem a possibilidade de ter isso e não utiliza, não entra na minha cabeça. Então, as experiências que eu tive com a psicologia do esporte foram sempre positivas, foram sempre assim, principalmente no âmbito da performance, sempre levaram o nível de performance das minhas equipes. Sempre, 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 sempre. Mas é muito importante fazer a ressalva que, na minha visão, isso só funciona se for realmente um trabalho a quatro mãos.
Se for realmente um trabalho onde o treinador e o corpo técnico acredite naquele trabalho e que também o psicólogo acredite no trabalho do treinador, né? Você já presenciou muitas vezes eu te chamar e falar assim: eu preciso que você me fale a verdade se você está acreditando nos valores que eu estou passando, se você está acreditando nos meus treinamentos. É a sua obrigação fazer os contraditórios a mim, é a sua obrigação falar para mim aquilo que eu não estou caminhando bem, para que eu reflita, concorde com você ou não, mas é a sua obrigação. E eu acho que caminhando dessa forma aí, assim, a psicologia do esporte ela tem muita contribuição ainda a dar ao esporte de alto nível. Isso que você está falando é muito importante, Barroca, e eu fico assim, além de receber indiretamente elogios, e às vezes muito diretamente elogios, tem uma visão que é muito particular sua, né? E o que eu estou querendo dizer? Quando, aí, para quem está assistindo, viu a apresentação que eu fiz no início, falei que gerenciava grupo como poucos, né? Então, quando o Barroca traz essa ideia, por exemplo, dizer você tem a obrigação de fazer o contraditório, para mim isso já resume como que você lida, né, com os elementos da tua equipe, com os membros da tua equipe, com o psicólogo do esporte, nesse caso específico que a gente está tratando. Mas aí eu queria saber de você o seguinte, que tem muita relação com isso que você falou. Obviamente, como eu disse, essa é uma visão particular sua, você entende dessa maneira. A que você atribui... Primeiro, te perguntar, você entende que outros profissionais do seu meio, né? Então, treinadores de futebol, treinadoras de futebol, outra modalidade que seja do seu networking aí, do seu conhecimento. E os outros agentes, então, atletas, dirigentes, qual a proximidade e distanciamento que, na tua visão, eles têm dessa compreensão que você tem da psicologia do esporte? Porque eu estou dando a minha avaliação aqui. Você tem um conhecimento que é aprofundado da área. Então, você estuda, não estuda a psicologia do esporte como eu, mas você estuda a psicologia do esporte, você quer saber, você é curioso, essa é uma característica tua. Então, você, por exemplo, dificilmente um psicólogo do esporte vai chegar para você e te apresentar um trabalho que você não saiba se esse trabalho ele é adequado, é antiquado, vai funcionar, não vai funcionar a partir daquilo que ele contextualiza. Eu lembro que você brincava muito, né? Fala assim, ó, não me vem com conversinha não, me vem com solução, né? Me apresenta o que você tem de solução. E isso é uma provocação que a tua maneira você faz, que tira a gente dessa zona de conforto de chegar e falar, olha, eu vou falar alguma coisa, o cara... Não, você fala, não, isso aí não... Tem uma frase simbólica tua que é, olha, isso aí não me serve, vem com algo que me sirva, né? Então, te digo isso porque você tem uma compreensão muito específica e, a meu ver, aprofundada da área. Você entende que esses agentes, treinadores, atletas, dirigentes, gestores e tal, têm uma mesma visão, têm esse tipo de visão, a gente está muito longe, está distante, está próximo disso. Como que você enxerga isso? Primeiro, deixa eu fazer uma confidência aqui, eu nem sei se é o momento, mas me veio na cabeça, e eu sou um cara que vivo muito desses flashes assim, me veio na cabeça um momento que a gente viveu junto no Corinthians, que é o seguinte, o nosso analista, que era o Ian, a gente estava com uma demanda muito grande de trabalho, e aí a gente precisou convocar um outro analista para ajudar, né? E aí o analista perguntou para o Ian assim, Ian, pô, como é que é o trabalho dele, o que ele gosta e tal. E o Ian resumiu assim, é o seguinte, cara, a partir de agora, o sentimento que você vai ter é como se você tivesse com um filho recém-nascido. A primeira coisa é que você não vai dormir como dormia antes. Porque eles falam que o meu pior momento é o momento que eu estou muito quieto. Eles falam assim, não pode deixar ele muito quieto, tem que estar o tempo todo fazendo alguma coisa. Porque quando eu estou muito quieto, eu falo assim, cara, eu estava pensando numa coisa. Eles falam que dá arrepio quando eu falo isso. Eu estava pensando numa coisa. Ai, mas isso aí eu vou ter que emendar a Barroca rapidamente.
E isso aí é verdade, porque quem trabalhou com ele sabe, você vai Copa São Paulo, Copa RS, quando a gente estava na base, ou quando você está concentrado, é o seguinte, tem ou no quarto dele, ou num outro quarto, onde quer que seja uma salinha, é o local de trabalho e a equipe trabalha junta, né? Não tem essa, vou para o quarto fazer, trabalha junta. E isso aí é verdade, porque a gente ficava ali no U, e quando você ficava muito quieto, olhava um para o outro e falava, pergunta alguma coisa, fala alguma coisa com ele, não deixa ele pensar não, porque senão vem coisa. A última dessa foi, eu assisti os 425 episódios do Guardiola, pô, do documentário do Guardiola, 2 horas cada um, brincadeira. Eram 8 episódios, mas acabou sendo fundamental naquela competição de uma série de coisas que a gente utilizou. Mas desculpa, só para complementar, segue teu raciocínio. Não, eu queria falar dentro desse teu questionamento aí, algo que eu estou fazendo nesse momento, que eu acho que é legal compartilhar. Eu estou em transição entre um clube e outro, eu trabalhei até o final, final do último Campeonato Brasileiro, e nesse momento não estou trabalhando em nenhum clube. E, obviamente, nesse período, é um período que a gente acaba tendo para ter algumas aquisições que, trabalhando, a gente não consegue ter. E dentro dessas aquisições, eu estou trabalhando junto com a minha equipe de trabalho, com o meu corpo técnico, em 3 linhas. O primeiro é análise e organização do que a gente fez na última temporada. Então, a gente está compilando todos os treinamentos, a gente está vendo todos os jogadores que passaram na nossa mão, aqueles que a gente gostaria de voltar a trabalhar, aqueles que não, aqueles que foram indicações nossas, como é que foi a performance em cada um dos clubes. A gente está passando o scanner em tudo que a gente viveu desportivamente na nossa última temporada em 3 clubes diferentes. Né? O segundo ponto, que para mim é um ponto muito importante, que é o feedback dos clubes por onde a gente passou. E aí, quando eu falo feedback, eu estou pegando feedback de pessoas da direção, de pessoas da comissão técnica, de jogadores e de profissionais que não trabalharam tão diretamente com a gente. Então, o que é esse feedback? Eu preciso saber que tipo de sentimento o meu trabalho deixou nas pessoas, nos clubes onde eu passei. Né? Nos momentos de dificuldade, nos momentos de vitória, na comunicação, na organização, na comunicação, enfim, eu estou de cabeça nisso para tentar ter um feedback por onde a gente passou, de que tipo de sentimento aquele trabalho causou nas pessoas. Porque, obviamente, um dos meus principais objetivos é fazer com que eu consiga resultados oferecendo sentimentos bons. Né? E o terceiro ponto é busca de referência externa. Busca de novos conhecimentos, busca de novos treinamentos, busca de novas ferramentas para que a gente possa usar nos nossos próximos desafios. E para você ver a importância que tem a psicologia do esporte, e você sabe bem, a primeira pessoa que eu convidei para conversar com o nosso grupo de trabalho foi você, que era uma pessoa que não trabalhou junto com a gente na nossa última temporada. Você foi uma pessoa que não trabalhou com a gente na nossa última temporada nos clubes. A gente chegou muito perto disso, mas acabou não concretizando, porque você estava num outro compromisso. A gente tentou ali alinhar e acabou que não deu por ordem cronológica. Mas eu quis e pedi isso para você, um feedback da sua parte, dentro dessa linha que a gente estava adotando, e que você fosse um elemento de provocação daquilo que a gente estava construindo. Você foi o primeiro, né? E aí eu falo muito tranquilamente, mas dentro desse processo eu convidei treinadores de alto nível, eu convidei dirigentes, eu convidei agentes de atleta para falar de mercado de trabalho, eu convidei profissionais do mercado de fora, e dentro de todo esse bolo, a primeira pessoa que eu quis que conversasse comigo e com o meu corpo técnico foi você. Então, isso para mim já é um grande indicativo, são os sinais, né, que a gente costuma falar, que é o falar sem abrir a boca. Para mim, isso aí são os sinais da importância que a psicologia do esporte tem hoje naquilo que eu, Eduardo Barroca, treinador de futebol, entendo como adequado para o meu trabalho como treinador, para o trabalho no meu corpo técnico e para o trabalho
das equipes que eu for trabalhar. Eu acho que uma das grandes responsabilidades que a gente tem, por isso que eu falo que a gente está falando de esporte de alto rendimento, que obviamente você precisa entregar resultados, né? Toda quarta-feira e todo domingo você precisa ser melhor do que alguém. Eu converso isso muito com a minha esposa aqui em casa. Olha esse trabalho. Diferente de um funcionário público que ele precisa cumprir as funções, diferente de um professor que ele tem lá as metas para alcançar, de aplicar a matéria ou de desenvolver as crianças. A nossa função, toda semana, a gente, além de ter que treinar, melhorar, jogar, a gente precisa ser melhor do que alguém, a gente precisa superar alguém. A gente precisa superar alguém. Então, quando você fala dessa questão da psicologia, isso para mim nem entra na minha cabeça. Porque eu vejo hoje a psicologia, eu vejo hoje a psicologia como um elemento fundamental para que você esteja mais próximo de ganhar de alguém, na minha cabeça. E aí, onde que eu estou querendo chegar? Eu acho que uma das nossas principais responsabilidades, tanto sua como minha, como do preparador físico, como do treinador de goleiro, é causar sentimento nas pessoas que, sem aquele serviço oferecido, sem aquele trabalho, sem aquelas competências, aqueles comportamentos que não tem só a ver com o teu conhecimento da função, não tem só a ver com psicologia, tem a ver com comportamento humano, tem a ver com proatividade, tem a ver com sensibilidade, tem a ver com comunicação, tem a ver com o valor que você agrega para aquele trabalho. As pessoas precisam ter o seguinte sentimento: eu não posso estar longe do Zé Aníbal, porque com ele eu estou mais próximo de vencer. Esse é o sentimento, por exemplo, que você causa em mim como treinador. E por isso que eu desejo sempre que posso te ter por perto. Não é porque viramos amigos, até porque uma das coisas que a gente não falou aqui desde o início é que a gente se conheceu numa das situações mais adversas desportivas que eu já tive na minha vida profissional e que provavelmente você já teve também. A gente se conheceu em um cenário completamente adverso, né? Você sabe muito bem do que eu estou falando, em um clube que vinha desequilibrado, em um insucesso desportivo, em um trabalho que não havia harmonia interna. E você vê, daquilo ali tudo, onde durante um tempo a gente vai ruminando, pô, que cagada que eu fiz de vir te escolher esse caminho para mim, pô, que trabalho que não valeu a pena. E o tempo passou, daquele trabalho ali, hoje, alguns anos depois, eu visualizo o quanto eu tiro de proveito até hoje. Então, eu acho que uma das missões da gente é causar sentimento, seja no dirigente, seja no treinador, seja no corpo técnico, seja no jogador. O jogador ele precisa olhar e falar: porra, com aquele cara ali eu estou performando melhor, aquele cara está me mostrando caminhos que vai me fazer atingir o meu objetivo no tempo que eu quero, na forma que eu quero, com os valores que eu quero. O jogador ele precisa olhar para você e sentir isso. E aí que está aquela frase lá: o jogador ele consome aquilo que faz sentido para ele. É isso. Se você ofertar isso ao jogador, se você ofertar isso ao seu treinador, se você ofertar isso ao seu dirigente, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Aí você falou não só da psicologia, né? E daí vou te emendar uma pergunta, até em relação a tudo que a gente está vivendo. O futebol, no caso aqui, você falou, e é muito interessante isso, né? Toda quarta e todo domingo você tem que ser melhor que alguém, né? O futebol, o esporte de alto nível, talvez, ampliando um pouco, mas o futebol em particular, ele reproduz muito esse imediatismo que a gente vive hoje, imediatismo que eu digo assim, as redes sociais têm muito, né? É a coisa imediata, é o que eu estou fazendo agora, é o que eu vou fazer amanhã, é o resultado que eu tenho, quantas visualizações, e mesmo fora das redes sociais, acho que as redes sociais elas simbolizam, mas fora essa coisa do imediato, né? Vai ganhar o título, por exemplo, para mim, da mesma maneira que você fala, não concebo, né, o trabalho sem a psicologia do esporte, hoje para mim não entra na minha cabeça, na minha não entra como que um clube
contrata, avalia e demite um treinador de futebol em 6 rodadas, 10 rodadas, 8 rodadas, 12 jogos, enfim. O esporte, ele intensifica esse imediatismo que a gente vive na nossa sociedade de uma maneira, por conta desse resultado do ter que ser melhor que alguém quarta e domingo está sempre presente? Com certeza. Por várias questões. A principal delas é porque você está mexendo com um sentimento que é a emoção das pessoas, você mexe com a paixão das pessoas, né? Eu sempre dou esse depoimento, que é o seguinte: eu, quando era criança, eu torcia para uma equipe, e eu sou aqui do subúrbio do Rio, como você falou, desde muito jovem eu ia ao Maracanã e tal, e tinha sentimentos espetaculares como torcedor, quando era criança, de ir ao Maracanã, de sair feliz ou de sair frustrado e ter que ruminar aquela derrota a minha semana toda na escola, né? Porra, era um sentimento espetacular. E aí os anos se passaram, provavelmente aquele sentimento que eu tive na infância me fez um dia querer estar trabalhando com futebol, e eu fui caminhando até o dia que eu chego ao Maracanã como treinador de futebol ou como um profissional de futebol num Maracanã com 70 mil pessoas, trabalhando no time que eu torcia, olhando aquilo ali, jogando um jogo de Copa Libertadores e sem sentimento emocional nenhum. E aí, você estava presente também nesse episódio. Fui para casa refletindo, a gente conseguiu vencer o jogo, a gente atingiu o objetivo, e fui para casa pensando o seguinte: que merda! Porra, eu passei anos e anos dando a vida por aquilo ali quando eu era uma criança e torcia por aquilo ali. Os anos se passaram e eu tô na beira do campo do Maracanã com 70 mil pessoas ali, no time que eu torcia quando eu era criança, jogando, ganho o jogo, e eu não tenho um pingo daquele sentimento que eu tinha quando era criança. Isso foi assim, extremamente impactante para mim quando eu fui parar para refletir. Pô, eu preciso buscar de alguma forma resgatar alguma coisa desse sentimento. Eu preciso resgatar alguma coisa disso. Óbvio que, como treinador de futebol, óbvio que, como um profissional de futebol, eu nunca mais vou ter aquele sentimento que eu tinha quando era criança. Óbvio que não, né? Mas alguma coisa eu preciso deixar aceso em mim, de um pouco do que me trouxe até aqui. Então, isso é um exercício que a gente precisa fazer constantemente, que é o que eu estou falando, tentar, é um lema que eu tenho de vida, que é tentar causar sentimentos nas pessoas, né? Você falou aí um pouco sobre por onde a vida está indo, quais os caminhos, as redes sociais, os valores. Hoje é algo que eu sofro muito, mas ao mesmo tempo eu estou todos os dias tentando encontrar em mim como eu vou conviver com essa nova realidade. A comunicação com o jogador de futebol mudou, e quem vai ter que mudar a comunicação não é mais ele, sou eu. Sou eu. Então, como? Se os valores que hoje estão à frente são valores diferentes daqueles que eu aprendi há alguns anos atrás. E como é que eu vou mudar isso? Olha a complexidade que é isso. Eu não estou aqui determinando qual é o valor certo, se é o de antigamente ou é o de agora. Claro. O que eu estou afirmando é que quem vai ter que mudar sou eu, porque é um caminho sem volta para onde a gente está indo. Então, isso é uma certeza. Se certo ou errado, eu vou ter que encontrar uma forma de me comunicar com esse novo mundo, de me comunicar com esses novos jovens, de acessá-los, mesmo sendo com valores diferentes do meu, mesmo sendo educado de uma forma diferente da que eu fui, e tentar, obviamente, todos os dias trabalhar isso dentro de mim para ver o que dá para flexibilizar, o que não dá para flexibilizar, quais as consequências de não flexibilizar. Olha a complexidade que a gente está tendo que se adaptar, mas faz parte, é um caminho sem volta, na minha cabeça é um caminho sem volta, e que os treinadores e os professores,
os líderes de grandes empresas. Eu li agora há pouco tempo falando que as grandes empresas do mercado financeiro nos Estados Unidos, elas, na hora de montar os seus processos seletivos, elas estão optando em escolher profissionais que, na sua caminhada, tiveram momentos de adversidade. Por quê? Porque essas pessoas sabem muito bem a dor na carne de ter uma adversidade no mercado financeiro ou em qualquer questão na vida. Eu estou passando por isso agora como treinador de futebol. Eu tracei algumas metas na minha última temporada, em que algumas delas não foram atingidas. Espera aí, se algumas dessas metas não foram atingidas, eu tenho algumas coisas a fazer. Eu vou olhar e falar assim, não, foi só por causa da pandemia, eu vou jogar para baixo do tapete e falar, não, eu vou olhar para o futuro, eu vou tentar pegar assim, não, peraí, beleza, isso aqui não foi atingido, mas primeiro eu tenho que enxergar onde eu caminhei, o que eu cresci, enxergar isso, beleza, o que eu não atingi, por que eu não atingi, qual foi a minha responsabilidade, o que era realmente importante, e ruminando isso, até encontrar uma resposta onde eu consiga transferência para os meus próximos desafios. É só isso que vai importar, nada mais. Perfeito. Eu vou. O papo está muito bom. Eu ficaria aqui por mais algum tempo, né? Mas eu já vou caminhando para a gente fechar. Antes de fechamentos, vou te fazer uma pergunta muito simples. Como é que vai ser o futebol pós-pandemia, Barroca? Já que você falou da gente estar vivendo um momento especial, um momento diferente, você relatou um momento específico teu de diferença, das metas e tal, em toda essa ambientação. Como é que vai ser o futebol pós-pandemia? A gente vai manter hábitos, vai mudar hábitos, vai mudar alguns, manter outros? Como é que você está vendo essa loucura toda e como que vai ser o futebol pós-pandemia? Para mim, o futebol é consequência da vida. Então, eu não vou falar de futebol, vou falar de como vai ser a vida pós-pandemia, no meu entendimento. Eu vejo que o estudo, o investimento, a dedicação a tudo que envolva os aspectos mentais vão fazer toda a diferença em um curto espaço de tempo já, porque com certeza isso tudo que a gente está vivendo vai deixar algumas sequelas, já está deixando, obviamente, por tudo que a gente está vivendo no presente, mas eu estou falando na questão mental, eu estou falando dos desequilíbrios que a pandemia causa em tudo na vida, na questão do emprego, na questão da forma de se relacionar, nas famílias. Então, quem tiver a possibilidade de, nesse momento, já está se desenvolvendo mentalmente para conseguir enxergar aquilo que você já está sofrendo no momento, o que a pandemia está deixando dentro de você nesse momento, o fato de você ficar um longo tempo sem ver os teus pais, o fato de você ter medo de contaminar os teus filhos, o fato de você não poder, como você falou aí, ir para um pagode com seus amigos e tomar uma cerveja e jogar a conversa fora e viver aquilo que tinha de melhor na vida, né? Isso, obviamente, vai trazer consequências emocionais, mentais, para todos. Quem tiver a possibilidade de sair na frente, de buscar ajuda, de buscar conhecimento específico, de se fortalecer, de fortalecer sua família, na minha opinião, vai estar na frente. Na minha opinião, vai estar na frente. É muito importante dizer que o futebol ele também vai nesse sentido. No ano passado, na última temporada, eu trabalhei em 3 clubes diferentes. E nesses 3 clubes, eu convivi nos 3, e mais de uma vez em cada um deles, com jogadores com problemas já de depressão, inclusive público, né? Então, é muito importante para o corpo técnico também começar a se aprofundar nisso, para ter o entendimento, para poder estar ao lado, para poder estender a mão, para poder entender o ser humano antes do lado atleta, né? Então, assim, eu acho que quem tiver a possibilidade de estar atento a esses detalhes, de buscar conhecimento, com certeza vai ter menos sequelas do futuro do que quem não tiver. Na minha opinião, isso é um caminho sem volta.
A gente ainda tem muitas dúvidas sobre o que vai acontecer no nosso futuro próximo, né, com relação à volta de uma normalidade de vida ou não, se a gente vai continuar com um futebol sem emoção na beira do campo, né, um futebol sem torcedor, um futebol frio, que foi o que a gente viveu na nossa última temporada. Vivemos um futebol frio. Então, imagina um torcedor do Palmeiras que o time foi campeão da Libertadores e eles não puderam estar no Maracanã, né? Imagina um familiar de um jogador do Flamengo que foi campeão brasileiro e um familiar que gostaria de estar no Morumbi naquele jogo final, que não estava. Então, a gente está falando de coisas muito importantes, e que, obviamente, está mudando o nosso jeito de se comunicar, de sentir, de se relacionar, e que a gente vai precisar o tempo todo estar estudando para se desenvolver nesses novos tempos. É muito interessante o que você está falando, Barroca, porque uma das coisas que eu tenho por hábito fazer em dia de jogo, mesmo que, óbvio, não entrou toda a torcida, as organizadas elas entram próximos do horário do jogo e tal, mas eu vou até o gramado e dou uma sacada como é que está o ambiente, imaginando, né? Porque você vê os lugares reservados e tal, se a torcida do adversário é maior ou menor, você já vai visualizando tudo isso, se eventualmente tem um ajuste final com o treinador, com um atleta em específico, com o grupo, enfim. E eu lembro da primeira vez que eu entrei, né, recentemente agora no Bahia, que foi a experiência que eu tive de estar sem torcida, e subir ao gramado e não ter ninguém, só ter as faixas, né? Então, além do impacto, aquilo que gera na gente, né, que é a emoção para quem viveu desde moleque, essa ideia do futebol, como você relatou, de torcidas e tal, e trabalha com isso, e tem esse elemento como um elemento importantíssimo, né? Eu tive experiência no Rio de estar Maracanã com maioria do time que eu representava e com minorias quase sendo esmagados, e como que aquilo trabalhava do ponto de vista psicológico, né? Então, a minha primeira experiência sem o público foi bem esquisita mesmo. Você chegar e ter só faixas e não ter ninguém gritando, não ter ninguém ali torcendo, fazendo os cantos, o canto vem gravado, é uma coisa que é bem esquisita. Eu imagino que para você, como treinador, que está ali na beira do campo efetivamente enquanto o espetáculo rola, que tenha sido algo bastante estranho, né? Muito estranho, e além disso tem um outro elemento que eu também tenho dúvidas como vai ser no futuro, que é o seguinte: a torcida, ela também é um elemento controlador do jogo, né? Se o jogador, por exemplo, se a torcida ali, ela te mensura se ela gosta do jogador, se ela não gosta, se a equipe está em um bom momento ou se ela não está em um bom momento, se o treinador vai tomar a decisão certa ou não, as consequências da decisão que o treinador toma numa substituição, se ela está agradada ou não está, ela interfere diretamente no jogo, ela é muito importante. Se ela está em menor número do que, como você citou, mas o time dela está ganhando, o comportamento dela é espetacular, ela está em menor número, eu também já vivi isso, a torcida está em menor número, mas o nosso time estava ganhando e é espetacular ver aquele grupo pequeno de torcedores fazendo a festa em um estádio todo silenciado. Isso são as coisas que a gente não consegue verbalizar do esporte de alto nível, coisas que a gente não controla, de repente você está bem em um jogo e aí você está jogando fora de casa e de repente a tua equipe toma um gol. Você está até ganhando o jogo de 2-0 e aí a sua equipe toma um gol e a torcida do adversário começa a gritar e aquilo ali entra no campo 2-1, você passa a não controlar mais nada porque a tua voz não é mais ouvida, os jogadores eles começam a perder a confiança e o adversário vai ali de uma forma, e o que se explica isso? Né? E mudou. Eu tenho conversado com diversos treinadores que têm optado, inclusive, em não ter o som representando a sua torcida no estádio,
para que a verbalização do treinador seja mais clara. Ele está abrindo mão, desculpa, ele está abrindo mão do som do torcedor para que ele tenha uma clareza maior na comunicação com os jogadores. Olha a mudança de paradigma que a gente está vivendo no momento. Para onde a gente vai? Não sei. Boa. Barroca, antes do meu pedido final, que recado que você gostaria de deixar? Alguma coisa que eu não tenha te perguntado que você gostaria de falar? Um recado para quem vai assistir? Enfim, porque ainda tem um pedido no final, hein? Eu acho que é muito importante em tudo na vida, é algo que eu acredito muito, é muito importante que a gente demonstre paixão pelo que a gente faz. Eu me sinto um privilegiado de, aos 15 para 16 anos, ter a ciência que eu gostaria de ser treinador de futebol. Dificilmente alguém nessa idade tem a ciência do que quer na vida. Eu, com 15, 16 anos, eu tinha ciência que eu gostaria e seria um treinador de futebol, e muito cedo eu tive oportunidades que algumas pessoas não têm com a idade que eu tive. Isso me ajudou e continua me ajudando muito. Então, uma coisa que eu luto diariamente, que foi o que eu falei anteriormente, é para que o tempo, a experiência, as vivências, o profissionalismo não tire de dentro de mim a paixão. Porque se eu perder a paixão, eu com certeza não vou conseguir transmitir paixão para os meus jogadores, para a minha comissão técnica, para os jogadores não relacionados, para os jogadores que estão no departamento médico, para os experientes. Como é que eu vou conseguir tirar alguma coisa de um jogador experiente que é realizado financeiramente se eu não demonstrar paixão? Então, eu acho que é muito importante a gente deixar isso sempre vivo dentro da gente, deixar essa paixão o tempo todo viva. Obviamente que eu sou um privilegiado de trabalhar com aquilo que eu escolhi lá atrás, quando era criança, praticamente, e ter a oportunidade de estar tendo essa experiência. É espetacular para mim estar vivendo isso, é espetacular para mim estar tendo esse tipo de sentimento e de experiência. Conseguir degustar isso, aproveitar isso, olhar ali e ver, pô, é muito legal, é muito legal. E então, assim, o que eu falaria é para que as pessoas não deixassem de ter paixão em suas atividades, que buscassem atividades que gerassem paixão e sentimento. Eu sempre falo isso, existem várias formas de ganhar, perder e empatar. Eu vou sempre optar, e falo sempre isso quando eu vou ser contratado por um clube, me perguntam muito qual é o meu modelo de jogo, como minha equipe gosta de jogar, se é com posse de bola, se não é com posse de bola, se é em contra-ataque, isso, aquilo. Isso, para mim, não é tão importante quanto passar o sentimento de coragem e de paixão para as pessoas que eu vou conviver a partir daquele momento. Isso, para mim, é o fundamental. Se um clube quiser o meu trabalho e não quiser isso de mim, eu não sou o profissional ideal para trabalhar naquele clube. E para mim esse é o segredo do seu sucesso. Barroca, antes de te pedir, quero te agradecer muito. Foi um prazer. Foi muito especial para mim por 2 motivos. É o primeiro que a gente está fazendo, o IAI Podcast. E segundo, porque eu tenho uma relação profissional contigo que é de muita sinergia e sincronia de coisas boas, mas tenho um carinho muito grande por você, não só pelo profissional que é, pela pessoa que é, pelo que você representa. E acho que fica claro por tudo que você falou aqui, da maneira como você falou, o que você falou, fica muito claro o motivo por esse carinho. Então, é duplamente especial para mim ter você aqui conversando comigo e ter você aqui no nosso primeiro IAI Podcast. Obrigado, Zé. Eu agradeço muito aí. Eu sou um fã do seu trabalho, eu te admiro muito também como pessoa. Todas as experiências que a gente teve, acho que foram boas desportivamente, acho que não foram tão boas. A gente sempre se fortaleceu, a gente sempre acreditou um no outro, e esse tipo de sentimento, para mim, é o que mais vale, né? Mesmo nas adversidades, o nosso sentimento, a nossa admiração profissional e o meu sentimento quanto ao teu trabalho cada vez aumenta mais, de te querer por perto, de querer a psicologia do esporte dentro do meu trabalho,
porque entendo que isso aí vai me aproximar de ter bons resultados com os valores que eu acredito, trazendo bons sentimentos. Então, eu fiquei muito feliz aí com o teu convite, estou muito feliz aí com esse bate-papo que a gente está tendo. Com certeza vou pegar esse vídeo e olhar com muita calma depois, para que seja um elemento de estudo para mim mais à frente. Maravilha, muito obrigado, Barroca. E agora, para fechar, eu falei que tinha um último pedido. A ideia é que a gente tenha esse bate-papo mais informal. É claro que às vezes não tem como, né? O tema abordado ele é delicado, um pouco mais delicado, mais sério, mais descontraído. Mas a ideia é a gente bater esse papo informal e fazer com que esse conhecimento que a gente vai produzindo aqui seja de acesso a todos, né? E daí eu quero encerrar pedindo uma característica sua, não sei se todo mundo conhece, mas que é clássica, de muito bom humor, de muita alegria. E daí eu queria que você selecionasse aí um dos seus causos e contasse para a gente encerrar com ele um dos seus causos nas suas andanças aí pelo futebol brasileiro. Isso é legal, né? Porque a gente vive convivendo com características diferentes e a gente tem muita história legal assim para dividir. Tem uma história que aconteceu recentemente em um clube. Eu cheguei no clube e me falaram o seguinte quando eu cheguei: aqui nesse clube, toda segunda-feira a gente tem a cultura aqui de fazer uma oração para pedir proteção da nossa semana, tal. Isso é uma cultura do clube há muitos anos e a gente não abre mão disso. Falei, tá bom, não vou mexer nisso. Claro que não, jamais. E aí, a gente jogou no sábado, empatamos o jogo, foi 1-1 o jogo e sofremos um gol de escanteio no jogo. Tudo bem, domingo foi no sábado, no domingo foi folga, na segunda-feira a gente voltou a trabalhar, o treino ia começar, e aí, não, hoje é o dia da oração aí antes do treino e tal. Tudo bem. Reuniu todo mundo no meio do campo ali para fazer a oração, eu me retraí um pouco mais, não sabia como é que era a dinâmica, e quem comandava a oração era um membro da comissão técnica, e aí começou a oração, ele falando, que Deus proteja a gente nessa próxima semana, que a gente consiga atingir os objetivos e tal. Eu falei, legal. Com 1 minuto de oração, ele já estava falando assim, e que a gente precisa melhorar, não dá para continuar jogando do jeito que a gente jogou aí o último jogo. E com 2 minutos e meio de oração, ele já estava falando assim, e bola parada não dá para tomar gol de bola parada. Eu falei assim, vai acabar com essa oração agora. Com 2 minutos de oração, ele já estava falando mal da minha bola parada, Não, isso é uma das coisas. Tem uma outra legal, deixa eu contar duas. Deixa, você pode. Essa agora, a gente foi jogar um jogo agora nesse último Campeonato Brasileiro e fomos jogar fora de casa. E aí o time foi aqueceu, voltou do aquecimento, estava botando a roupa ali para entrar em campo. E aí quando volta do aquecimento ali, os jogadores estão tudo falando, né? Vamos lá, vamos ganhar o jogo, vamos firme e tal. E aí o meu auxiliar técnico me fala o seguinte: pessoal, vamos ganhar o jogo, vamos arriscar de fora da área, que tem 6 meses que o goleiro dos caras não joga, O goleiro dos caras está 6 meses sem jogar, a gente tem que arriscar, o cara tá sem ritmo. O goleiro da gente que ia jogar estava 2 anos sem jogar, e tá todo mundo olhando para ele assim, cala a boca, cala a boca. Ai, meu Deus do céu. Análise de contexto histórias aí, professor. Sensacional. Você acha que eu peguei no pé dele? Até hoje, né? Não, imagina. Quase nada. Você não deve ter falado nada para ele, Barroca, muito obrigado, de coração, de verdade. Foi, mais uma vez, foi um prazer ter você aqui. A gente disponibiliza depois aí o vídeo para você dar uma olhada. Mas te dizer que essas conversas, elas são fundamentais para a gente sempre estar alimentando o que você falou quase que o tempo inteiro, nesse espírito, né, de querer estar melhorando, de querer reciclar, de querer estar fazendo mais, de querer estar fazendo melhor. Os exemplos que você deu do como é que você trata da tua equipe, a tua equipe nuclear, né, a tua comissão. Então, a ideia dessa conversa é que a gente possa contribuir também
para psicólogos do esporte, treinadores ou quem mais se interessar. Muitíssimo obrigado. Esse foi nosso primeiro E aí Podcast. Se você tiver alguma sugestão de convidado, temática a ser abordada, entre em contato conosco, tá? E-mail e WhatsApp estão aí na tela para que você possa dar uma olhada. Muito obrigado, Barroca. Forte abraço.